para a antiguidade, e aquilo que ele formou e propagou pela terra e pelas religiões, e formou grupos e pensadores, e escolas e livros, tá ok? Aquilo que o gnosticismo representou, hoje é representado pela nova era. Então a nova era é a ressurreição ressurreição desse misticismo, a ressurreição desses cultos de mistério, a ressurreição desse paganismo. Então temos aí, com a promoção desses movimentos de nova era, temos aí a ressurreição dessas escolas de pensamento e a propagação delas dentro do mundo ocidental, tá ok? Dentro aí do mundo que foi tão cristianizado, mas que agora está sendo largamente influenciado por essas escolas de pensamento, por essa gama, né, de possibilidades dessas escolas místicas, essas escolas tanto influenciadas pelo hinduísmo, pelo Hare Krishna, pelo espiritismo, tá ok? Pela Cabala, né? Diversas escolas que hoje têm oportunidade de formar alunos, que têm possibilidade de acesso a meios de comunicação, que estão participando da vida das pessoas e que estão promovendo um sincretismo mesmo, assim, que não necessariamente são proselitistas. Eles não querem simplesmente fazer com que a pessoa abandone sua religião oficial, adentre a um movimento místico desse e se isole do mundo. Não é essa a sua proposta. A proposta é que esses conceitos, que esses saberes, esse conhecimento oriundo aí de escolas místicas, muitas das vezes antigas, elas entrem na sociedade, elas participem da vida das pessoas, ela seja propagada nos meios de comunicação, ela seja praticada pelas pessoas em paralelo à sua religião oficial. Então a pessoa tem a sua religião oficial, mas também tem um pezinho lá na Cabala, tem um pezinho no espiritismo, tem um pezinho na astrologia, né? Lê os seus signos, lê as cartas de tarô, faz algum tipo de ritual, faz uma oração para um anjo e continua na sua religião oficial. Então temos aí o aspecto do mundo atual, né? Quando esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento, esse tipo de religiões de mistério, elas se propõem a participar da vida das pessoas, associadas, né? Participar da vida das pessoas associadas à sua religião oficial, não necessariamente exigindo que ela torne-se um iniciado, entre para um grupo místico e se isole dos demais. Temos na atualidade alguns grupos que já estão fazendo isso, mas não todos. Temos aí muitas das vezes essa cultura, né, essa cultura popular que se propõe a participar da vida das pessoas sem necessariamente tirar as pessoas da sua religião oficial. Assim a pessoa tem a sua religião oficial ou não tem religião, tá certo? E pratica esses ritos aqui, pratica esses cultos de mistério, essas simpatias, pratica essas crendices, né, que passam a interagir com a vida delas. Então temos o atual misticismo, por meio da astrologia, fala acerca da entrada na chamada Era de Aquário. Tá? Então, segundo creem, inaugura um tempo de fraternidade intensa religiosidade liberal, não dogmática. É aqui onde entra o aspecto. Então, eles não querem, se propõem a não interferir no dogma da pessoa, não interferir na religião oficial, né? Os livros sagrados, a teologia vinculada a esses livros sagrados, a interpretação correta, a hermenêutica, o dogma, né, estabelecido, fundamentado nesses livros sagrados. Então eles dizem, não estamos interessados nisso, não queremos interagir nisso, não queremos atrapalhar isso. Simplesmente queremos participar paralelamente à vida da pessoa. Então não tem problema nenhum a pessoa ter a sua religião oficial e participar dessas práticas aqui. Isso aqui é uma prática simplesmente que pode trazer algum tipo de evolução, algum tipo de melhoria à vida da pessoa, né? Trazer algum tipo de benefício. Então eles se propõem a participar da vida das pessoas de uma forma liberal, não dogmática. E grande crescimento científico. Então temos aí todos esses movimentos, esses aspectos, né? Essa religião liberal, não dogmática, grande crescimento científico, e tudo isso é seguido por uma crença intensa na influência de seres espirituais como guias, gurus, espíritos desencarnados, gnomos e, dentre outros, os anjos. Então os anjos também participam agora nesse movimento da nova era, como seres espirituais, influenciadores, que podem trazer algum tipo de benefício a partir do relacionamento das pessoas
com esses seres, orientadas por esses conceitos oriundos de religiões místicas, oriundos de um gnosticismo, né, de origem, né, que vai sendo diluído, que vai sendo espalhado por diversos tipos de religiões, ou de cultos místicos, ou de livros, tá certo? Livros antigos, sociedades místicas que vão se transformando ao longo dos séculos, assumindo outros nomes, outros aspectos, mas que trazem no seu bojo, trazem na sua raiz algum tipo de misticismo, algum tipo de sincretismo, por exemplo, oriundos do gnosticismo da época aí dos apóstolos até, tá certo? Então, talvez não sejam as mesmas escolas com as mesmas ideias, mas sejam escolas que tiveram sua origem lá atrás, que foram sofrendo transformações, mas comunicando sempre esse tipo de conhecimentos místicos, conhecimentos que promovem, dizem que podem promover a pessoa a uma elevação. Então temos aí esse aspecto da nova era, a nova era sendo que com uma interpretação, lembrando que hoje nós temos a astronomia, tá? A astronomia, que é uma ciência que estuda os astros, estuda o espaço sideral, que estuda o movimento das estrelas, e em cima, né, dessa astronomia, nós temos aí num aspecto muito mais, numa construção muito mais antiga do que ela, aquilo que chamava-se de astrologia, tá? Então essa astrologia que antecede a astronomia, essa astronomia adotou um aspecto muito científico e empirista, vamos colocar assim, tá? Porque a gente usa a palavra empirista somente para dizer que são tipo uma ala científica que não se deixa levar muito por aspectos metafísicos, espirituais. Tá? Então temos aí a astronomia científica e temos a astrologia, que pega alguns elementos da astronomia que foram desenvolvidos dentro da astrologia. A astrologia é muito mais antiga do que ela. A astrologia já era constituída de grandes estudiosos acerca do movimento dos astros. E aí tem calendários, épocas do ano, épocas de plantio, de colheita, até influência sobre as marés. Todo esse estudo que já estava presente na astrologia. Orientação dos navegantes, né? Não tinham bússolas, não tinham GPS, tá? Então a orientação deles através do mapa astral, tá, ok? Então temos uma ciência aí dentro da astrologia. Mas juntamente com essa ciência vem toda uma carga mitológica. Então o que a astrologia promove? A construção de um mapa astral, tá certo? Que enquadra o movimento das eras, por exemplo. Então temos aí, a partir daquilo que eles elaboram, desse mapa astral, desse conhecimento acumulado ao longo de milênios, eles constroem um mapa astral e dizem que, conforme o movimento dos astros, nós temos a influência sobre os seres. Então o movimento dos astros promove uma influência sobre os seres, tanto no aspecto individual, como até num aspecto muito mais geral, no sentido de influenciar as eras, tá, ok? Então temos eras que vão promover, que vão ser benéficas, vão ser favoráveis a determinados tipos de movimentos históricos. E aí eles falam que a era que está para ser vivenciada, que não está plenamente ainda enquadrada, mas que está para ser vivenciada, é a era de Aquário, na qual será favorável esse tipo de desenvolvimento, esse desenvolvimento da religiosidade, ciência, religiosidade liberal, ciência, fraternidade e por aí vai. Então, tudo isso está fundamentado em cima de algo que tem alguns aspectos científicos, mas que está muito permeado por questões mitológicas, lendárias, questões místicas. Então você pega um pressuposto que até tem alguns aspectos científicos, vamos colocar assim, até tem alguns aspectos que nós podemos encarar como prováveis, reais, mas ele acrescenta a isso uma interpretação mística. Ele pega aquilo que de fato foi fruto de um estudo, de uma elaboração, de uma técnica desenvolvida ao longo de muito tempo, né? Que foi construída por diversas mentes brilhantes, mas ele associa a isso uma interpretação mística a partir de outros conceitos filosóficos, conceitos religiosos, conceitos mitológicos, né, que reinterpretam essas informações como que influência sobre a vida das pessoas, influência sobre as eras da história. Okay? Então a astrologia, ela, no aspecto que ela estuda a estrela e o movimento dos astros, ela é aceitável. E, inclusive, acredito eu, não tenho tanto conhecimento dentro dessa área,
mas acredito eu que muito daquilo que foi construído na astrologia está dentro da astronomia. Então, muito daquilo que foi construído na astrologia foi útil, foi correto e foi reaproveitado dentro da astronomia. Claro que a astrologia antiga, né, desses antigos sábios, eles eram desprovidos de meios tecnológicos, não tinham um meio de investigação muito favorável, então houveram muitos equívocos, mas eu acredito que também houveram acertos, né? Eu acredito que também houveram muitos avanços. Então acredito eu que parte da astrologia está dentro da astronomia, mas outra parte da astrologia é puramente mitológica, associada à interpretação dada por místicos, tá, ok? E aí onde entra o grande risco daquilo que a astrologia nos comunica em relação aos horóscopos. Então temos os horóscopos como que o movimento dos astros influenciando a vida de particulares. E aí entra um grande perigo para as pessoas em se deixarem levar por toda essa interpretação. Essa interpretação pode fazê-la estar submetida, estar submissa a um tipo de viés, um tipo de pensamento ligado a alguma escola mística, que não necessariamente tem algum compromisso com a verdade bíblica. Então temos aí pessoas que são escravas, são totalmente submissas a um tipo de interpretação mística que vai dizer o dia que é favorável a determinada coisa, a cor que é favorável a determinado momento, e essa pessoa, se não realizar aquilo que lhe foi dito que é favorável, se ela não puder realizar isso, ela vai entender e ela vai muitas das vezes se comportar como que uma pessoa que foi prejudicada, que foi impedida de alcançar algum tipo de sucesso, algum tipo de realização, porque não estava enquadrada dentro daquilo que lhe foi previsto. Tá, okay? Então o que acontece? Ela pauta a sua vida dentro dessas previsões. Ela segue a cartilha. Uma vez que ela acredita piamente nisso, se ela não seguir a cartilha, ela já entende que ela será uma fracassada, não poderá obter sucesso, uma vez que ela saiu fora daquilo que foi orientado conforme essas interpretações místicas. E aí você vê pessoas sendo orientadas por astros, estrelas, movimentos astrais, interpretação sobre esses movimentos astrais, mistificação sobre eles e aplicação sobre a vida das pessoas. Então, muitas das vezes temos algum aspecto, algum elemento real muito recheado, muito coberto por interpretações místicas que são colocadas sobre ele. E aí temos o movimento da nova era, diversos tipos de misticismo sendo valorizados hoje, sendo comunicados, e esse misticismo entrando na vida das pessoas e atrelando-se, misturando-se com a sua confissão religiosa oficial, ou até principalmente trazendo, aglutinando pessoas que nem sequer estão associadas a uma religião, mas que estão completamente imersas dentro desse mundo místico da nova era, ok? Dentro da Cabala, dentro dos movimentos hoje que cultuam deuses ligados à natureza, né, como o Wicca, né, esse tipo de bruxaria, mas o nome bruxaria para eles é até um nome ofensivo, pejorativo. Eles colocam como que pessoas que estão buscando um contato com seres espirituais ligados à natureza, né, adoração à Mãe Terra e por aí vai. Tantos músicos, tantos artistas que promovem esse tipo de cultura hoje. Temos a cultura hippie, que foi muito forte, que promoveu isso de uma forma muito incisiva, né? Então isso passou a fazer parte da cultura popular, virou uma cultura pop mesmo, né? Passou a ser algo muito valorizado. Existe, por exemplo, a excessiva valorização da figura do anjo da guarda, e aí temos a Bíblia Sagrada, ela até fala alguma coisa acerca da proteção do anjo a grupos de pessoas, aquele que teme ao Senhor, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Então temos aí o serviço prestado pelo anjo àqueles que temem a Deus. Agora, não necessariamente a Bíblia é específica ao falar que uma pessoa tem um anjo, que este anjo esteja ligado a ela ao longo da sua vida. A Bíblia diz que Deus guarda aqueles que o temem, tá certo? Ou se Deus permitir que essa pessoa seja atingida por alguma situação, ela até seja morta e ela vá para o reino celestial, foi permissão de Deus sobre a vida dela. E aí temos a soberania de Deus que nunca pode ser ignorada, nunca pode ser detida.
Então a pessoa não pode colocar seu foco em cima dessa questão do anjo da guarda, no sentido de tentar um contato com este anjo da guarda, tentar um relacionamento com esse anjo da guarda, pensar que ela tem algum tipo de envolvimento pessoal com ele. Toda a nossa vinculação tem que ser em relação a Deus, e Deus organiza seu reino, Deus age da maneira como ele entende que deve agir, dentro da sua soberania, tá ok? Então temos aí hoje essa figura do anjo da guarda, que na verdade é muito promovida por esses movimentos de nova era, que vão promover não somente o conhecimento acerca desse aspecto angelical, mas uma tentativa de contato. Inclusive, algumas igrejas evangélicas chegam ao absurdo de promover uma espécie de troca de anjo da guarda. Eles dizem, olha, pode ser que seu anjo da guarda seja fraco, por isso que você está sendo roubado, por isso que você está sendo enganado, por isso que você está sendo prejudicado. Então você vai trocar o seu anjo da guarda por um anjo da guarda mais bombado, mais sarado, mais forte, né? Então esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que está carregada de misticismo pagão. Isso é puro paganismo dentro do cristianismo. Muitas das vezes pessoas que fizeram determinadas leituras, tiveram determinada influência na sua vida, eles, em vez de se submeterem ao conhecimento bíblico, aquilo que João, por exemplo, promoveu através da sua apologética, né? Através das suas cartas, através do Evangelho. Em vez de se submeterem ao conhecimento bíblico e se renovarem, né, abandonar esses conceitos heréticos, equivocados, elas misturam. Elas trazem para dentro do cristianismo esse tipo de conceito e promovem isso, justificando através de algum tipo de texto bíblico distorcido. Elas distorcem um texto e vão lá e tentam justificar esse tipo de heresia. Okay? Então temos aí uma promoção muito excessiva dessa questão de conhecer o seu anjo, o anjo ligado ao seu signo, e aí vai heresia em cima de heresia, né? Então vai o anjo da guarda, e além do anjo da guarda, vai o anjo da guarda ligado ao signo também, porque ela também está crendo que ela está debaixo de um signo zodíaco, e este signo a influencia, dita o seu comportamento, dita a sua maneira de agir sobre determinadas situações. Ok? Então, esse signo tem essa leitura fala acerca de alguns aspectos particulares das pessoas que nascem debaixo desse signo, tá certo? Que tem determinadas atitudes. Só que quando você vai analisar isso de uma forma séria, você vai ver que pessoas de signos diferentes trazem o mesmo aspecto. E aí você vê que isso não, na verdade, não é firme, não é sólido, não é algo que, na verdade, não há, além de não ter comprovação, existem muitas distorções. E essas distorções são, na verdade, a forma de promover esse tipo de misticismo. E não somente isso, mas interagir misticamente com este ser, tá? Com esse ser, por meio de preces, evocações, e aí entra todo o erro, né? Quando a pessoa tenta se comunicar não com Deus, mas se comunicar com esses seres espirituais que estão a serviço de Deus da mesma forma como Ele está. Então a nossa comunicação não são com esses seres espirituais. Nossa comunicação é diretamente com Deus. E Deus é que organiza o seu reino e que age dentro dele a partir da sua soberania, como Ele entende que seja correto e no momento que Ele entende que seja certo. Não adianta nós tentarmos interferir no governo de Deus. Muitas pessoas que têm a si mesmo de uma forma excessivamente grandiosa, né? Pessoas que valorizam demais a sua ação no mundo espiritual, que têm a si mesmo em alta conta, eles acabam se deixando levar por essas ilusões e acabam distorcendo sua ação, acabam agindo de forma equivocada. E esses equívocos são, por exemplo, a ilusão de que as pessoas podem interferir na organização angelical. Quando você vê pastores equivocados colocando cadeira para onde sentar, como aconteceu numa Assembleia de Deus em Boston, que foi inclusive excluída, né, da comunhão. Quando você vê pastores dando ordem a anjos para que fiquem na porta da igreja. Então esse tipo de atitude equivocada advém de uma ignorância bíblica, tá certo? E de uma mistificação com a qual ele teve contato e que não foi devidamente sanada, que não foi devidamente excluída da sua vida, não foi devidamente combatida pela apologética bíblica. Então temos aí grandes riscos de paganização do cristianismo a partir desse tipo de influência. Isso resultará em pessoas que creem estar sendo dirigidas por certas orientações, entre aspas, advindas desse ser,
que se crer ter origem celestial. E aí muitas das vezes nós temos igrejas que constroem verdadeiras doutrinas baseadas em cima de orientações supostamente angelicais. E aí, dando sequência a essa questão da nova era, vemos uma religião fundada por anjos. Desculpa, uma religião não, uma ala do cristianismo. É até difícil dizer que isso é cristianismo. É até difícil chamar de cristianismo. Por isso que às vezes é mais fácil dizer que é uma outra religião, porque não tem nada a ver com o cristianismo. Vemos aí o mormonismo é vítima desse tipo de pessoa que se deixou levar por essas influências. Então temos aí Joseph Smith, que na sua época alegou que todas as igrejas haviam apostatado, todas as igrejas estavam desviadas, e assim estavam buscando um rumo para a sua vida, quando foi abordado por um ser que ele diz que é um ser angelical, chamado Moroni. Tá, ok? Então esse anjo Moroni o revelou onde estavam tábuas, onde havia uma escrita sagrada, antiga, e essa escrita sagrada é o livro de Mórmon. Então o livro de Mórmon é o outro testamento de Jesus Cristo. Agora, Joseph Smith e o anjo Moroni, eles deviam ter tomado mais cuidado na hora de colocar o título desse livro, porque eles cometeram uma grande gafe. Porque a própria capa do livro de Mórmon faz apologia contra o livro de Mórmon. Quando você vê, por exemplo, nessa citação aqui, essa citação de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 ao 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, como eles alegam que é Moroni, dizem que Moroni é um anjo celestial, vos anuncie outro evangelho, como está na capa do livro de Mórmon, como você pode ver aí em tela. Vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. E o que é o livro de Mórmon, senão um outro evangelho, conforme eles alegam, né? Exatamente o alvo da apologética de Paulo, contra o qual Paulo estava se voltando. Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, de acordo em coerência com a própria capa do livro de Mórmon, nós podemos chamar esse livro de livro anátema. Um livro anatematizado, um livro proibido, tá certo? Um livro excluído. Este livro é um livro anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, ele repete novamente, ele reafirma, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, 8 a 9. Este é fruto de uma revelação advinda de uma suposta comunicação com o ser angelical, que veio constituir esta grande seita. Nós vemos aí a sede dela em Salt Lake City e vemos aí a sede que tem em São Paulo, aí na Avenida Francisco Morato. E aí os seus missionários espalhados por todo o mundo, eles têm muita verba, muito dinheiro, uma religião que tem muito poder aquisitivo, muito poder financeiro, tá certo? E infelizmente uma religião permeada de heresias. Se você analisar, você vai ver conceitos como casamento eterno, você vai ver como batismo pelos mortos, você vai ver um conceito que fala que Deus é um ser que está evoluindo e que os homens também vão evoluir até chegar até Deus. Então nós temos diversos conceitos heréticos, uma gama de heresias que estão dentro desse outro evangelho de Jesus Cristo, o evangelho anátema, fruto de contato com revelação supostamente angelical. Tá, ok? Na continuidade, vemos aqui também a Cabala, que é fruto desse tipo de envolvimento de elementos da religião oficial com movimentos místicos, movimentos gnósticos. Okay? Então a Cabala ela é muito alimentada por gnosticismo. Esse gnosticismo, ao entrar em contato com o judaísmo, propõe essa reinterpretação daquilo que a Bíblia Sagrada disse e acrescentando muito mais que ela não disse. E aquilo que ela não disse é atribuído à tradição oral. Então aquilo que é tradição escrita está presente, mas aquilo que é acréscimo joga-se aí para o campo da tradição oral. E aí diz, isso aqui não está na tradição escrita, mas isso aqui faz parte da tradição oral, faz parte da Cabala. Okay? Então a Cabala comunica esses saberes, mas quando você analisa-os, você vê que eles trazem um ranço, um aspecto muito relacionado aos conhecimentos esotéricos do misticismo. Tá certo? Esses anjos cabalísticos não são, na verdade, aions, são, na verdade, emanações divinas. Conforme a Cabala dizia, seres que estão propiciando ao homem que se eleve até o Deus, né, que faça esse movimento transcendente até o Deus puramente espiritual, libertando-se então da matéria.
Então temos aí alguns nomes, né, que são dados a esses seres angelicais, que são extremamente valorizados aí dentro da Cabala, com os quais as pessoas se relacionam, né, aos quais as pessoas dirigem meditação e preces, esperando que eles proporcionem elevação, proporcionem evolução espiritual a eles. Então temos Metatron, Ratziel, Tizaquiel, Tzadkiel, Camael, Rafael, Raniel, Micael, Gabriel e Sandalfon. Tá, ok? Temos aí esses nomes, as atribuições que são dadas a eles dentro da hierarquia e a crença de que por meio do conhecimento, do contato, do relacionamento com esses seres elevados, o homem poderá também elevar até um ambiente puramente espiritual, apartando-se da matéria dentro daquele conceito dualista gnóstico. Tá, okay? Então temos aí a influência desse tipo de angelologia misturado com misticismo, gnosticismo, movimentos dualistas, tá, ok? E o prejuízo que ele tem causado à revelação da Sagrada Escritura, né? Como a Sagrada Escritura tem sido distorcida dentro desses movimentos e como precisa ser refutado, rejeitado, tá, ok? Como o nosso único contato, nosso único relacionamento precisa voltar-se para Deus, tá, ok? Voltar-se para o Senhor e não para os seus subalternos. Os anjos, na verdade, como a gente vai ver mais para frente, são criação de Deus e não emanação. Então, caminhando já para o final, nós temos aqui um pouco acerca das ordens angélicas. Na verdade, nós vamos estudar isso mais para frente de forma mais detalhada. Mas o cristianismo, e aqui nós precisamos analisar de uma forma muito cuidadosa, muito cautelosa, para separar aquilo que foi tentativa gnóstica de invasão do cristianismo e aquilo que foi de fato estudo dos próprios referenciais cristãos em cima daquilo que o texto fornece. Então temos aí algumas bases textuais e algumas inferências em cima do texto. Então a partir dessas análises, e sempre se apartando daquilo que é influência gnóstica, influência esotérica, nós temos a tentativa desses estudiosos cristãos de construir uma hierarquia angelical. Então essas primeiras tentativas de constituir uma hierarquia angelical, estudar acerca delas, a partir daqueles poucos subsídios bíblicos que são fornecidos para isso, vieram primeiro de Cirilo de Jerusalém, tá, ok? E esse Cirilo de Jerusalém legou essa primeira tentativa, que foi ratificada pelo teólogo ocidental Gregório Magno. Então Cirilo de Jerusalém e Gregório Magno são dos primeiros expoentes que vão tratar acerca dessa hierarquia angelical. E também dessa tradição teológica de Alexandria, nós vamos falar mais para frente acerca de Orígenes. Orígenes vai falar também de uma forma muito séria acerca da hierarquia angelical e vai falar até acerca do estabelecimento dessas hierarquias a partir de mérito dos próprios seres angelicais, que vão ser estabelecidos em diferentes gradações, níveis, a partir do envolvimento, da dedicação que eles têm com o trabalho que lhes é atribuído pelo Senhor, que é atribuído por Deus. Então temos a Cirilo de Jerusalém e Gregório Magno interpretando e mesclando 3 textos em que Paulo fala sobre seres angelicais, construíram uma hierarquia dos anjos. Todavia devemos estar cautelosos em relação a essa interpretação, principalmente no que se refere às 2 últimas classes, tá, ok? Que mesmo sendo seres espirituais, celestiais, não são anjos. E aí a gente já começa a analisar um pouco acerca das diferentes classes de seres, né? Então temos aí os anjos, os ângelos, os malak, tá certo? Que são mensageiros. Mas não temos somente anjos dentro do grande grupo chamado seres celestiais, espirituais. Temos aí, por exemplo, os querubins. Temos aí, por exemplo, os serafins. E vai ter até outras propostas, né, de outros seres, anjos trono, tá certo? Vai ter também outras propostas aí de seres que participam desse mundo celestial, desse mundo espiritual, ok? Então temos aí essa primeira tentativa a partir desses textos, por exemplo, de 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, tá certo? E força. Também o texto de Efésios 1:21. Acima de todo o principado, poder, potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro.
E finalmente Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Que aliás o texto de Colossenses é o principal na análise acerca dessa proposta, essa inferência sobre a constituição de hierarquias angelicais. É o principal texto. Ok? Então caminhamos já para o final da nossa aula. Na próxima aula a gente começa a falar um pouco acerca dessa teologia moderna, teologia alimentada por movimentos como iluminismo, racionalismo, tá ok? Que vão inserir dentro do mundo teológico essa chamada teologia liberal, quando nós vamos ter algumas propostas de demitologização da escritura e uma construção de uma teologia fundamentada naquilo que eles entendem ser verdade histórica e aquilo que eles separam da verdade histórica, atribuindo à mitologia antiga. E aí, dentro desse grupo da mitologia antiga, os teólogos liberais colocam toda a angelologia, dizendo que, na verdade, crer em anjos é estar ratificando uma mitologia antiga ultrapassada. Então temos essa teologia liberal que trata dessa forma essa angelologia e a refutação bíblica a esse postulado por meio dos textos referenciais que falam, que constantemente nos reafirmam a participação dos anjos no governo divino, tá ok? Então esse conteúdo aqui é para a próxima aula. Agradeço, peço para que, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e inscreva-se no canal. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.